imutável e que Tu és vitorioso. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos resgataste. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu pagastes o preço. E nós te agradecemos, Senhor. E queremos dizer e declarar nessa noite que não foi em vão, porque nós reconhecemos que Tu és o único Deus existente, que nós amamos Te servir e amamos estar na Tua casa, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite ou está nos assistindo e você está com sua Bíblia aí, pode ser sua Bíblia no seu telefone, no seu tablet, pode ser sua Bíblia analógica, coisa que eu não trago há tanto tempo, mas hoje eu trouxe ela, que às vezes algumas pessoas olham assim e falam assim: rapaz, esse pastor aí só prega no iPad. Esse pastor só prega no iPad. Então eu trouxe a Bíblia para você provar que eu sou do tempo que Bíblia era impressa. Está vendo você? E eu estava hoje estudando a Bíblia de tarde em casa, e eu falei a Tati, eu falei: amor, eu tenho que achar uma Bíblia aqui em casa. E olha que eu tenho várias Bíblias de várias versões, o iPad é mais simples, porque num aplicativo só eu tenho várias versões. Ela falou: qual é a Bíblia que você quer? E me deu uma saudade. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de conhecer e a oportunidade de conviver com o Bispo Elias. E hoje à tarde me deu uma saudade muito grande do Bispo Elias, que no seu amor tão grande e na sua simplicidade tanto me ensinou. E uma vez eu conversando com ele aqui no cantinho do banco, eu disse: meu querido Bispo Elias, você tem tanto conhecimento, sabe tanto de Bíblia, e eu estou engateando. Qual a melhor Bíblia para eu ler? E ele, tantos anos presbiteriano, ele me chamou no cantinho assim e disse: meu filho, Bíblia é Almeida corrigida e fiel. E há muitos anos eu tenho lido a Bíblia. Todo ano eu começo um novo plano de leitura, e eu estou lendo na NVT. Eu amo ler na versão NVT, nova versão transformadora, eu acho mais fácil de entendimento. E eu disse a Tati: hoje eu vou pregar com a Bíblia Almeida corrigida e fiel, em homenagem a meu queridíssimo e amado Bispo Elias, que tanto me ensinou. Então, se você trouxe sua Bíblia nessa noite, pode ser no seu celular, no seu tablet, ou sua Bíblia física, analógica, eu vou pedir que você levante comigo assim, bem alto sobre sua cabeça, e declare junto comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. A palavra do Senhor está no Evangelho do médico amado Dr. Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, começando no verso 1. Lucas 5, começando no verso 1, e assim está escrito na palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, descido deles, estavam lavando as redes. Preste atenção, aqui ele está falando sobre Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão apertava Jesus para chegar mais próximo de Jesus. Quem não quer estar próximo de Jesus? E aí aqui a Bíblia está dizendo que a multidão ia se apertando para estar mais perto dele. E a multidão estava apertando para estar perto de Jesus. E aí diz que Jesus viu. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido do barco, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que eu quero que você grave nesse momento aqui é que ele pediu para que se afastasse um pouco da terra. Está isso na sua Bíblia, não sei qual é a versão que você está lendo, mas na versão que eu estou lendo, ele pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava ao barco da multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te agora ao mar alto. E eu entendo que se para ensinar ele estava afastado um pouco da terra,
para repartir da palavra, ele tinha que se afastar das coisas terrenas, se afastar da terra, mesmo que seja um pouco, mas para começar a viver o sobrenatural tem que ir para longe. Quem está começando a entender isso? Calma que daqui a pouco eu vou pregar, por enquanto nós vamos só ler a Bíblia. Então vamos lá. E quando acabou de falar, disse assim: irmão, faça-te ao mar alto e lançai as vossas, repare que Jesus falou no lançai as vossas, vamos para frente, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Qual era o comando de Jesus? Lançai as vossas. E ele disse o quê? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Vá guardando no seu coração, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, Henrique, ou não vai chegar lá? Henrique já gostou, ele já está começando a sentir que o negócio vai ser bom. Em nome de Jesus, pela glória de Deus. Lançarei a rede. E fazendo assim, quem tiver diferente disso aqui, não dá para todo mundo, mas quem tiver diferente, finalize, porque algumas versões já estão. E fazendo assim, pegaram. E fazendo assim, pescaram. Mas na minha versão que eu estou lendo, Almeida Corrigida e Fiel, tem assim: e fazendo assim, colheram. Quem tem colheram aí? Então não é só a minha Bíblia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Senhor da glória, essa é a tua hora. Pai querido, amigo Espírito Santo de todas as horas, toma, Senhor, a nossa mente, cativa a Ti, os nossos corações, para que aquilo que nós vamos falar nessa noite, ensinar de Ti e do Teu reino, nós possamos ter entendimento, e entendo entendimento, possamos avançar mais e mais na nossa caminhada aqui na terra, no Teu reino, possamos ter mais entendimento, para que assim tendo, possamos repartir com outras pessoas, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Rapaz, quando eu vou lendo a Bíblia, estudando algumas coisas que vão aparecendo para mim, assim, quando a gente ora e pede para o Espírito Santo que nos mostre, eu não consigo, Juninho, fazer um negócio estruturado sem dar um spoiler. Eu não consigo. É maior do que eu, sabe? Não consigo. Então, quando eu comecei a ler esse texto, a Bíblia é clara e ela fala que os pescadores já haviam descido do barco. A gente mora na cidade litorânea, então é muito comum a gente passar na orla, dependendo do trecho da orla que a gente passa, a gente vê barcos ali, e a gente vê colônia de pesca, pescadores descendo, desembarcando, pescadores embarcando de novo, saindo para pescar. Então a gente entende, já que a gente mora na cidade litorânea, como é que é essa dinâmica, né? E ali a Bíblia é clara, Jesus viu que os pescadores já haviam descido do barco, ou seja, se o barco estava já na praia, e os pescadores já haviam descido, e a Bíblia ainda vai além, estavam lavando a rede, que o dia de pescaria já tinha, seja ela uma pescaria que tenha sido boa ou ruim, como foi o caso, já tinha se acabado. Ali já tinha encerrado aquele ciclo. E a Bíblia vai mais além e fala que Jesus subiu naquele barco. Ele já sabia de quem era o barco, mas ele subiu naquele barco e ele já pediu. A Bíblia não fala que ele mandou nem ordenou, mas ele pediu que o dono do barco afastasse um pouco o barco ali da terra, que ele precisava ensinar as multidões. A gente já falou quando estávamos aqui lendo o texto, que para ensinar e repartir sobre aquilo que temos aprendido do amor de Deus, nós precisamos nos afastar das coisas terrenas, para que a gente possa ensinar. Mas o lindo aqui é que ele fala que se afastou um pouco. Se afasta um pouco. Se você já se afastar um pouco, você já vai poder ensinar aos outros sobre as coisas de Deus. E Jesus afastou-se um pouco ali naquele barco, e ele começou a ensinar e pregar aquelas pessoas, falar sobre novidade de vida. E a Bíblia fala que logo depois que ele acabou de ministrar, ou acabou de ensinar, ele aí já não pediu mais a Pedro que direcionasse o barco às águas mais profundas. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Então, para entrar no barco, para se afastar um pouco, ele pediu. Mas depois que Simão obedeceu, e ele sabia o que ele queria fazer na vida de Simão, e através da vida de Simão, ele passou já a comandar, não mais a pedir.
E assim até hoje Ele faz comigo e com você. Para que Ele entre na nossa vida, Ele pede. Ele é muito educado. A Bíblia fala que Ele está à porta do nosso coração e bate. E se a gente ouvir, é o primeiro passo, a voz dEle. O segundo é abrir o nosso coração. Ele vai entrar, cear conosco e nós com Ele. Só que a partir do momento que Jesus entra na nossa vida e no nosso coração, Ele passa a dirigir. Ele passa a comandar as nossas ações, os nossos passos. Ele sabia o que Pedro estava vivendo, ele sabia o que Pedro estava precisando, ele sabia qual era a necessidade da família de Pedro e dos trabalhadores que ali estavam com eles. Ele sabia qual era a dor daquela madrugada, quanto ele precisava para honrar naquele dia, aquela semana. Mas a partir do momento que ele achou um coração suscetível a abrir-se para ele, ele entrou e passou a comandar. Quem está entendendo isso? Amém. Ainda não é o que a gente vai pregar nisso hoje não, mas senti a vontade de falar e falei. Aleluia. E a gente vai extrair algumas lições do que a gente leu, desse texto de Lucas 5, que é a pesca maravilhosa. Para viver e experimentar milagres, nós temos que buscar em profundidade, mais afastados das coisas da terra e mais fundo. O curioso é que se você parar para pensar em cima de um lago de água doce, que é o caso, e para o tipo de peixe que eles pescavam e pescam até hoje naquela região, a grande maioria tilápia, na água profunda, com rede, não dá. E Pedro sabia disso, pescador experiente. Passou a madrugada inteira, que é o tempo, a água mais fria, que o peixe sai para comer. Ele sabia disso tudo. Mas, às vezes a gente quer questionar com Deus em cima do óbvio que a gente conhece. E se esquece que Deus não só trabalha no óbvio, mas Ele trabalha no sobrenatural. E a gente que aqui no óbvio, Ele nos entrega em uma porção desse tamanho, mas quando Ele trabalha no sobrenatural, Ele trabalha uma porção do tamanho da fé dEle, não é na nossa. Vai entendendo isso? Uma das lições que a gente pode aprender no versículo 2, Jesus observa o exato momento que eles desembarcam, e que eles tinham chegado à praia frustrados, cansados, trabalhou toda a madrugada, toda a noite, e nada tinham pego. E quando você trabalha com afinco em cima daquilo que você conhece, daquele conhecimento que você absorveu até um determinado ponto que você está hoje na sua vida, e você emprega toda a sua força física para desenvolver aquilo muito bem, e que não chega o resultado que você espera, você tem o cansaço físico, porque dependeu força para fazer aquilo, e a frustração nas emoções. Poxa, mas eu conheço disso, esse é o meu dia a dia, mas não deu certo, eu faço isso há anos, e a gente é tomado por esse misto de cansaço físico, nem de querer desistir, porque já desistiu, voltou e não tinha mais nada, mas a frustração, a ferida também nas emoções. E Jesus viu exatamente aquele momento, que o barco estava na praia, e a Bíblia conta no versículo 2 que eles desceram do barco. Então a primeira coisa que a gente pode aprender é que tudo está na visão e no controle de Deus. Deus viu quando eles chegaram à praia, Deus Filho, Jesus, viu quando eles desembarcaram, sabia o sentimento que tinha dentro do coração, sabia a frustração, sabia a dor, a ferida que foi causada, viu eles lavando a rede, estava vendo tudo. Então às vezes a gente está passando alguma coisa, alguma situação aqui na terra, e a gente fala assim, mas ninguém está vendo, Deus não está vendo isso, o meu sofrimento, as pessoas apontando para mim, as pessoas me julgando, as pessoas me difamando, e Ele está vendo você desembarcando, vendo você lavando as redes, mas Ele está caminhando em sua direção, caminhando em sua direção, no momento certo, no momento exato, Ele vai entrar no seu barco. Calma. A primeira lição é essa: Ele está vendo tudo, nada do que está acontecendo está passando desapercebido. Deus viu o exato momento daquela pessoa que te feriu, Deus viu o exato momento daquele negócio que você tentou fazer e não foi para frente, Deus viu o exato momento que aquela pessoa chegou, te abraçou e disse, pode contar comigo, e quando você saiu ela virou as costas. Deus viu o exato momento.
daquela pessoa que disse que te amava e saiu fazendo fofocas a seu respeito? Deus viu o exato momento da sua frustração, da sua decepção. Ele está vendo e está acompanhando tudo. Então a primeira lição que a gente pode ter nessa noite é que quando o barco chegou e parou, Jesus estava de olho. Então saiba que aonde seu barco, o barco da sua vida está hoje, Jesus está vendo. As ações que foram feitas a favor ou contra, Ele está vendo e Ele está anotando. Uma próxima lição que a gente pode aprender desse texto que repartimos essa noite é que a gente vê um experiente pescador ou um experiente profissional, para a gente generalizar, que eu não sei qual é a área sua de atuação, mas a gente vê um experiente profissional num dia que ele sai para trabalhar e trazer sustento aos seus, um dia que ele sai para trabalhar e trazer sustento à sua família e à família daqueles que conhecem e trabalham com ele porque acreditam no potencial que ele tem, e aquele dia deu errado. Deus está vendo isso. Normalmente os pescadores vendiam o dinheiro para ter sustento para sua casa, para sua família, e o dinheiro para aqueles que trabalhavam com ele também. Aqui a gente aprende que muitas vezes o nosso conhecimento, o nosso recurso financeiro, as nossas amizades muitas vezes, não pode impedir que o dia mau chegue, que o dia ruim chegue, que o dia que não dá certo chegue. Mas é exatamente no momento que Pedro já está fora do barco, já desembarcou, frustrado e preparando para ir embora, preparando para desistir daquele dia, ou daquele novo dia, que Jesus se aproxima da embarcação dele. Eu quero profetizar sobre sua vida nessa noite e dizer que no momento que você está agora, é o momento que Jesus está chegando para entrar no seu barco. No momento profissional que você está, no momento na sua família que você está, no momento nos seus relacionamentos que você está nesta noite, é o momento que Jesus está entrando no seu barco hoje. Hoje, Ele está entrando no seu barco. Hoje, Ele está entrando na sua vida. Para renovar as suas forças, para renovar o seu negócio, para renovar a sua esperança, para te dar mais ânimo. Para dizer que daqui para frente Ele vai estar junto com você, conduzindo a sua barca, conduzindo a sua vida, te levando para onde Ele sonhou, que você nem capacidade de sonhar teve para chegar naquele lugar que Ele pensou para você, para a sua vida e para a vida dos seus. Nada é impossível quando Ele está no controle. Nada é impossível quando Ele está no comando. Nada é impossível quando Jesus está no timão, na direção, no leme do seu barco. Próxima lição que nós podemos aprender da pesca maravilhosa é que no próprio versículo 2 fala que eles estavam lavando as redes, lavando o material de pesca, lavando o aviamento. Eu gosto de pescar, gosto muito de pescar, uma coisa que me dá prazer. Eu tenho um negócio de paciência, né? Às vezes você está lá, quando o peixe não está comendo é péssimo, mas quando o peixe está comendo é emocionante. E todo mundo que pesca ou que conhece um pouco de pesca sabe que quando você já está lavando seu material, porque deu para aquele dia, você já encerrou. Se você quiser fazer uma correlação para algo na sua vida profissional, o médico ou o cirurgião que lava seus instrumentos, ou o cirurgião dentista que lava seus instrumentos, acabou aquele dia ali, acabou aquela cirurgia, acabou aquela pessoa com quem você estava atendendo, acabou. Então ele já estava lavando as redes. Hoje o turno encerrou. Foi ruim, mas encerrou. E ele estava ali lavando para ir embora, já tinha entregado os pontos. Hoje não deu. Mas aqui Deus nos ensina algo diferente. Deus aqui nos ensina algo mais. A gente já sabe que na frente, pelo próprio enunciado desse capítulo, é a pesca maravilhosa. Então a gente sabe que algo maravilhoso, algo sobrenatural vai acontecer. Então eu já começo a enxergar isso numa perspectiva diferente. Ele estava ali lavando as redes. E mais na frente ele vai viver algo para você viver algo sobrenatural, você tem que estar com o seu equipamento limpo. Deus não trabalha com nada sujo, com poeira encoberta, com sujeira varrida para debaixo do tapete. Então se tem algo no seu corpo, na sua vida que não está agradando ao Senhor, se tem algum pecado escondido,
O Espírito Santo de Deus vai começar a soprar no seu ouvido nessa noite, para que você peça perdão, traga arrependimento para você e para a sua família, conserto, restauração de altar, e com sua vida limpa e restaurada, comece a viver o sobrenatural que Ele tem para você. Então o ato de lavar as redes é o ato de se purificar, para estar apto a viver milagres grandiosos que Deus quer trazer para você. Você tem que estar com as vestes limpas, com seu interior lavado, com suas redes limpas, prontas, consertadas, para que Deus possa fazer o milagre convergir e fluir na direção das tuas redes. Mas tem que estar limpo, nova criatura. O homem velho tem que estar morto, para que o homem novo possa receber aquilo que Deus tem para você. O dom que Deus te deu é para louvar, para engrandecer o nome dEle. Não para você estar andando dividido entre dois senhores, o antigo homem e o novo homem. Vai entendendo isso? Próxima lição que a gente pode aprender. Jesus, ao entrar no barco de Pedro, Ele pede que ele se afaste um pouco da terra. E aqui Jesus vai nos ensinando que nós precisamos nos afastar das coisas dessa terra, desse mundo, para que a gente possa desenvolver intimidade com Ele. Se você quer ter intimidade com Deus, para que você possa viver, experimentar, vivenciar milagres, comece hoje a focar nas coisas do alto. Tire de sua vida hoje as coisas da terra que estão minando a sua fé, minando a sua caminhada, minando as suas emoções, minando a sua mente. Aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Ainda no versículo 4, Jesus acabou de ensinar o povo e ordena, não pede mais, como já falamos a Pedro, afaste-se, vá para o lugar de profundidade, vá para o mar alto, para lançar as Aqui a gente extrai uma lição. Quando você obedece à voz de Deus e se afasta da terra para viver um tempo de intimidade com Deus e de novidade com Ele, Ele começa a liberar na sua vida palavras de vitória que vão trazer para você milagres sobrenaturais. Mas preste atenção, a Bíblia fala que o comando de Jesus foi claro. Ele disse para Pedro: lançai as vossas, e Pedro lançou a... Sabe o que veio ao meu coração quando eu estava lendo esse versículo 4 hoje? Eu lembrei quando o profeta chegou para aquela mulher e disse: vai lá, você está passando necessidade, recolhe botija. O número de botijas que foram cheias naquele dia, naquela casa, foi o número de botijas que a fé daquela mulher determinou que seriam cheias. Eu não sei quantas botijas ela pegou, se ela pegou 20, 30, 40, 50, mas quantas ela levou, Deus multiplicou o azeite e fez encher. Diretamente ligado à fé dela. Jesus deu o comando a Pedro: lançai as vossas redes. Pedro, entendendo do negócio, entendendo de pescaria, sabia que o sol estava pino, não tinha peixe. Ele falou: eu vou honrar a palavra desse homem, que é um professor, é um mestre, não vou desobedecer. Mas como eu sei que não tem nada, isso eu estou falando por Pedro. Eu vou lançar uma rede. Pelo menos aqui eu já lavei as outras todas, meu Deus, tudo lavadinho, sujar tudo de novo. Eu vou lançar uma rede. E a rede que ele lançou, meu irmão, a Bíblia conta que ela começou a se romper. O que eu entendo disso? Você acha que Deus vai te dar um milagre que você não tem capacidade de carregar e vai estourar para que você veja: ó, encheu e saiu tudo com um furo do outro lado da rede? Não. O que eu entendo é que o barulho das cordas esticando como se estivesse estourando era para provar a Pedro: tem peso aí, tem muito aí, muito que a sua capacidade, nem a capacidade do seu aviamento bom, restaurado, lavado e limpo tem capaz de trazer para cima, porque o que Deus tem para mim e para você é algo grandioso, que os equipamentos que a gente tem de vida aqui na terra não são capazes de dar conta do peso, da glória, da graça e dos milagres que Ele tem para a gente viver aqui. Ei, o som das cordas arrebentando. Eu quero que Deus vá destravando os seus ouvidos para que vocês comecem a ouvir o som das cordas arrebentando.
de coisas que eles vão fazer nas suas vidas. Quando você obedece à voz de Deus, uau, é isso que você vai começar a viver. Jesus deu o comando claro: lance as redes. Eu quero encher as redes, eu quero encher os barcos, eu quero transformar as vidas. Então, quando Jesus te der um comando claro, que você não tiver certeza o tamanho da sua fé, fala: Senhor, faça com que eu haja em resposta ao teu comando, de acordo com aquilo que tu sonhastes e de acordo com a tua fé, não com a minha. Porque é difícil. A Bíblia fala: ainda que o fruto da oliveira minta, meu irmão, se o fruto da oliveira mentir, o cara vai: não quero mais nada. Jesus, não é que eu estou pegando no seu pé, não. Mas se você tivesse desistido de orar, jovem, você não estava vivendo esse milagre. Entendeu? Isso é graça, não fui plantão para isso não, Jesus. A menina, ainda além de ser linda, ainda veio com o nome de top model, Zé. Orou para isso? Isso é favor merecido. Deus te ama, Pedrinho. Acorda. Próxima lição que a gente pode aprender. Pedro, ele ainda não conhecia Jesus. Ele ainda não tinha intimidade com Jesus. Ele ainda não tinha convivência com Jesus. Jesus ainda estava no início do ministério dele, escolhendo as pessoas com quem iam mudar o mundo com ele, convocando os seus primeiros discípulos. Mas Pedro permitiu Jesus entrar no seu barco. Ele ouviu o seu ensino, ele prestou atenção nas suas palavras, ele prestou atenção nos seus comandos e começou a seguir naquele momento os ensinamentos e os direcionamentos de Jesus. E veja que foi na hora. E às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, ouve a palavra de Deus há tanto tempo, busca, ora, lê a Bíblia, e já tem aqui crente velho, fora os velhos crentes, que não seguem a palavra de Jesus, já tem 20 anos de evangelho. E Pedro, com todo o erro, eu gosto de Pedro, velho. Pedro é aquele cara que eu dou valor, sabe? Nunca negou a origem dele. Não, do pau, ia pro pau, arrancava a espada, cortava a orelha, estava ali, amando. Entendeu? Negou a Jesus. Humano, é o símbolo de quem é ser humano. Mas na hora que eu ouvi a palavra, ia. Na hora que eu ouvi o comando, ia. Na hora que eu ouvi a direção, ia. Mesmo com todo o erro, mesmo com toda a brutalidade, ia. Porque sabia quem estava falando com ele. Conhecia a voz do mestre. E sabia que era a voz da verdade, a voz do amor, uma voz graciosa. E uma voz que quer nos levar aonde nós não podemos chegar sós. Muitas vezes a gente diz que conhece a Jesus, que tem intimidade com Jesus, mas nós duvidamos quando Ele libera uma palavra. Nós duvidamos quando Ele libera um comando em nossa vida. Eu não sei quais foram as palavras de Jesus quando Ele estava no barco, mas de uma coisa eu sei, Romanos 10:7, é que a fé vem, 10:17, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ele estava ouvindo o próprio Deus falar. Então ali a fé dele, meu irmão, foi assim, ó. Eu disse: esse homem tem as palavras. Esse tem. Pedro estava frustrado, decepcionado, já desistindo. Mas a palavra de Jesus renovou a sua fé, renovou a sua esperança, renovou a sua vida, renovou a sua família, renovou os seus negócios, renovou o seu dia, renovou a sua força, renovou a sua esperança. Se alimente cada dia mais das palavras de Deus. Só ela tem um poder de te renovar dia a dia. Só ela tem um poder de renovar a sua fé, de renovar a sua família, de renovar os seus negócios. Quando Pedro recebe a ordem do mestre, ele resolve obedecer. Ele não confiou mais na capacidade nem no conhecimento dele, mas confiou no poder da palavra de Jesus. Próxima lição que a gente pode aprender, e eu fiz questão da gente repetir isso várias vezes, porque é a versão que eu hoje senti vontade de ler. Verso 6: e fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Aí eu perguntei quem tinha na Bíblia colheram, muita gente levantou a mão, porque muitas Bíblias tem pegaram, pescaram, mas na Almeida Corrigida Fiel tem colheram, e a gente levantou aqui, a maioria da igreja tinha isso também, colheram. Mas o curioso é que peixe se pesca, o curioso é que peixe se pega. Eu nunca tinha ouvido na minha vida essa expressão, colheram peixes. Eu não sei se alguém aqui já ouviu. Olha que eu sou nascido e criado aqui, numa terra litorânea, e a gente pesca peixe, a gente pega peixe, a gente caça peixe. Para quem faz caça submarina, mas colher peixe. Eu falei, Jesus, colher peixe. Não é à toa que você pediu para eu lembrar do Bispo Elias e querer ler nessa versão, mas por que colher peixe? Porque a gente só colhe algo que nós ou alguém plantou por nós. Como é que eles estavam colhendo peixe? Quem plantou o peixe? Quem plantou o peixe? Gênesis 1, 20, 22. No quinto dia da criação, Deus usou sua própria palavra como semente para que as águas pudessem produzir todo tipo de peixes. Aquilo que você não plantou, aquilo que você não sonhou, no momento da sua dificuldade você vai colher, porque o Todo-Poderoso já plantou para você. Ei, presta atenção. Eles colheram peixes porque na criação o Senhor plantou, e aqui nós aprendemos que o Espírito Santo Merarefet, ele chocava sobre as sementes que foram colocadas na criação. E porque sementes de peixes foram chocadas, peixes vieram à vida. E tudo aquilo que você cria, você tem poder de comandar. Então, como ele estava na criação, ele podia comandar o peixe naquele dia. Ei, o caminho é esse. Ei, a rede é aqui. Ei, o reservatório é aqui. Ei, a família é essa. Ei, a novidade de vida é nesse endereço. Ei, para largar do vício é aqui. Para libertar é aqui. Para quebrar os grilhões é aqui. Para despedaçar as cadeias é aqui. Para fazer vida nova é aqui. Porque você é criação de Deus, você é semente de Deus, e Ele chocou sobre você e trouxe você à vida. Você não é um erro do acaso, você não é o fruto de uma camisinha furada, você não é isso. Você é filho, você é filha de Deus. E se Ele te criou, Ele tem um propósito com você, em você e através de você. E assim como Ele direcionou os peixes, algo que Ele criou, Ele vai direcionar você para os locais onde vocês têm que estar e fazerem a diferença, como aqueles pequenos peixes fizeram a diferença na vida daquelas famílias, na vida de Pedro, na vida daqueles pescadores. Tudo que ele cria para fazer a diferença na vida de alguém. E você foi criado para fazer a diferença na vida de alguém ou de algumas pessoas. E colheram peixes, a Bíblia fala. Quando Pedro, em obediência, lança a rede para poder pescar, na verdade ele colhe aquilo que Deus já havia preparado para a vida dele naquele dia. Tudo que ele tinha clamado, tudo que ele tinha chorado, eu disse, hoje, o tempo que você vai colher. O que você nem semeou, você vai colher hoje. Hoje você vai colher. Porque, meu irmão, depois que eu aprendi isso hoje, que até o peixe foi colhido, eu não abro mão mais de colher nada que Deus tem preparado para mim. Por mais que as pessoas tenham me volta, mas isso não é para você. Eu quero colher, Senhor, aquilo que Tu preparou para mim desde a fundação deste mundo. Quantas coisas a gente pode aprender com o Senhor lá na criação. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve. Isso foi quando? Que dia da criação? Tá com medo, Zé? Uma boca, meu filho. No primeiro dia da criação, Deus disse, haja e houve. Pronto. E Deus só foi criar o sol e a lua e as estrelas lá no quarto ou quinto dia. Não precisa existir algo para Deus fazer acontecer o que você precisa hoje. Ele disse, haja luz, e a luz aconteceu sem ter sol mesmo. Porque o sol ele só criou depois, lá na frente. Quando ele diz, venha peixe. Ah, mas está meio-dia, mas o sol está pino, a água está quente. Venha peixe, o peixe tem que chegar. Haja luz, a luz tem que chegar. É assim que ele faz.
Aleluia. Chegando na última lição da pesca maravilhosa. Versículo 10. Jesus vai e diz a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui nós vemos um encontro de um homem com Jesus. E o homem pescava o peixe. E ele pescava o peixinho e ele matava o peixe. Quando entrava no barco, o peixe morria. Natural, para comer o peixe. Então ele estava pescando peixes vivos para matar o peixe, para trazer sustento. Deus falou: eu vou fazer diferente. Eu vou pegar você para pescar peixes mortos, vidas arrasadas, e trazer de volta a vida. Eu vou pegar você para sair para ir pescando pescadores. Eu vou pegar você, vou pagar para você pescar vidas arrasadas, mortas, e trazer de novo um sentido novo. Então, Pedro, chega de você pegar algo vivo e matar. Eu vou tirar coisas mortas para você trazer de volta a vida, porque é isso que Deus tem com você. É isso que Deus tem com você. É isso que Deus quer com você. Sabe quando a gente lê na Bíblia que Deus operava milagres de assombro e pessoas voltavam de volta à vida e pessoas voltavam a caminhar? Não, esse evangelho é o evangelho de 2000 anos atrás. Esse evangelho é o evangelho de hoje. Deus, ele não muda, nele não há sombra de variação. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele te fez para que você pegasse coisas mortas, peixes mortos, e trouxesse de volta à vida. Guarde essa palavra no seu coração. Não é da sua maneira, não é do seu jeito, mas é da maneira que Deus quer. Naquela madrugada, a ordem de Deus aos peixes foi que eles se escondessem, pois Deus queria trabalhar na vida e no caráter de Pedro. Então eu não sei quais são as coisas que Deus escondeu de você e da sua vida. Eu não sei quais são as coisas que Deus escondeu da sua caminhada, e você pode estar questionando: Senhor, mas isso sumiu, mas a oportunidade tal sumiu. Deus quer trabalhar no seu caráter. A Bíblia conta que quando aconteceu a pesca maravilhosa, Pedro se jogou de joelho no chão e falou a Jesus: sai do barco. Ele não estava expulsando o Senhor Jesus, mas ele viu que ele não era digno de estar na presença daquele homem que tinha feito tão glorioso milagre. Pedro, ele estava extremamente humilde, mas não por causa da noite de fracasso, mas pelo sucesso espantoso daquela pescaria milagrosa. E essa é a marca do verdadeiro caráter. Se o sucesso te deixa humilde, então o fracasso vai te edificar. Mas se o sucesso te deixa inchado, então o fracasso te destrói. Guarde isso. Deus, quando ele criou o homem, ele deu o domínio sobre os peixes do mar. E até certo ponto, esse domínio foi perdido quando Adão pecou. O homem caiu. Mas em Cristo, esse domínio foi restaurado. Sobre as coisas que ele criou, em Cristo nós temos o poder. Dores, frustrações, perdas, elas vêm contra a nossa vida, mas ela não é para fazer a gente parar, não é para fazer a gente desistir da nossa caminhada, mas ela serve de escola para que Deus possa trabalhar na nossa vida, para que Deus possa trabalhar no nosso caráter e conduzir e nos conduzir para aquilo que Ele preparou para nós. Creia na palavra de Deus e creia que o milagre vai acontecer em nome de Jesus.